Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Era uma certeza na minha vida. De qualquer coisa que eu fosse fazer, a maternidade era uma certeza. A Ana nasceu de parto cesárea, uma bebê linda, super saudável, bem gordinha, coisa mais linda. O Murilo foi uma criança que chegou, acho, para mudar a nossa vida, para a gente entender que a gente não precisa de muito para ser feliz, porque ele é uma criança extremamente inocente, a gente vê a inocência dele, e ele trouxe essa inocência pra gente, da gente saber que o mais importante é o amor, é o afeto, é a gente estar sempre junto. Eu engravidei em fevereiro, e aí foi aquele sonho, né? Engravidei, tudo, fiz o partinho, eu queria uma menina, veio uma menina. A gravidez foi super tranquila, não tive problema nenhum. É importante que a gente comece dizendo já que é uma condição assim é um transtorno assim do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, a gente não se torna autista, a gente nasce com essa condição. Em resumo, o autismo ele é como se fosse assim uma forma assim de manifestação humana, sabe? É realmente muito complexo, é muito diverso, então a gente não consegue descrever todo mundo, todo indivíduo que tem autismo, certo? Agora sobre níveis de suporte. Eu vou correlacionar então níveis de suporte com o termo que a gente tinha antigamente, tá? Atualmente então nós temos nível 1, 2 e 3 de suporte, certo? E antigamente a gente falava sobre autismo leve, moderado e severo. Então assim, o nível 1 de suporte, que é como a gente se refere hoje em dia, é o antigo autista leve, certo? Então assim, é um indivíduo que ele precisa de alguma ajuda, ele precisa de um suporte, né? Talvez alguma coisa do dia a dia, talvez com uma psicoterapia ou coisa do tipo, então ele precisa de alguma ajuda, né? Seja ela qual for, um terapeuta ocupacional, para poder ajustar alguma questão sensorial e coisa do tipo. O nível 2 de suporte, ou o antigo moderado, né, ele precisa assim, de um suporte substancial, né, então talvez ele não consiga, ele até consiga fazer assim, as práticas do dia a dia, comer, por exemplo, sozinho, ir ao banheiro sozinho, mas ele precisa de muito suporte para o resto das coisas, ele não pode sair sozinho, por exemplo, ele não pode ter uma conta bancária porque ele não vai conseguir gerir esse dinheiro, então ele precisa realmente de muito suporte de alguém. Agora, o nível 3 de suporte ou severo, ele é aquele indivíduo que realmente precisa de um suporte muito substancial, sabe? Ele precisa de alguém o tempo todo com ele para dar suporte para tudo que ele vai precisar no dia a dia dele. O nível de suporte também, atualmente a gente já está questionando isso daí, já faz um período, né? Alguns países já nem se utiliza mais, justamente pelo fato de que, por vezes, o indivíduo nível 1 de suporte, ele vai precisar de muito suporte para enfrentar alguma situação, sabe? Ele não vai conseguir enfrentar um mercado de trabalho sem um suporte substancial, sabe? Então, essa questão de nível é muito variável, né? Então a gente precisa repensar até mesmo o nível de suporte. É mais adequado do que falar autismo leve, moderado e severo, né? Mas ainda assim existe uma flutuação para o mesmo indivíduo no mesmo dia. Aí quando a Lavínia nasceu, ela queria bebê quieto. Era aquele bebê que não dava trabalho, ela não chorava, ela era aquele bebê tranquilo. Você colocava no berço, ela ficava. E aí eu falava, nossa, eu tirei a sorte grande, né? Só que na minha ignorância eu não sabia que aquele já era um dos sinais do TEA, né? Aquela apacidade, aquela ficar quieto, né? Muito quieto. E um dos primeiros sinais, assim, que eu não percebia era que quando eu amamentava, a Lavínia, geralmente, ela fechava os olhos, ela não mantinha o contato visual. Mas na minha, né, a gente, mãe de primeira viagem, eu tinha 22 anos, eu não sabia. E ao longo do desenvolvimento da Lavínia, a gente foi percebendo alguns sinais, né? A Lavínia, ela brincava de uma maneira diferente. Você sentava ela assim num tapetinho, ela ficava, né? Ela ficava brincando com o mesmo brinquedinho sem funcionalidade. Mas até então a gente não achava que ela era só um bebê quieto. Foi com 1 ano mais ou menos que a gente percebeu que a fala não veio. Quando a fala não veio, aquilo realmente despertou um diagnóstico na gente. Não sabíamos que era autismo, porém a gente sabia que algo errado tinha. E foi aí que começou a nossa busca, por mais ou menos 1 ano e 2 meses. E foi que a gente começou a procurar pediatra, no primeiro momento pediatra, e tudo é normal, mãe, é assim mesmo, ela não tem nada, cada criança fala no seu tempo, né? E procura médico. Daí foi quando a gente procurou um primeiro neuropediatra aqui em Jundiaí. E aí ele falou assim, olha mãe, pode ser que ela tenha um transtorno do espectro autista. Porém, ela é muito novinha ainda pra gente saber. A gente tem que esperar até os 5 anos.
Aí eu saí daquele consultório, olhei pro meu marido, eu falei assim, se ela for realmente autista, como que eu vou esperar até os 5 anos? E aí a gente foi para São Paulo, numa clínica particular, isso há 14, 13 anos atrás, né? Pagou aquela avaliação neuropsicológica completa e aí foi que veio o laudo. Mas assim, não foi rápido desse jeito. Quando ela fez a avaliação neuropsicológica, ela já tinha 3 anos. 3 anos e pouco. Então ela perdeu todo esse tempo de 1 a 3, ela ficou sem estimulação nenhuma. Quando ele chegou a 1 ano e meio, a gente começou a se questionar porque ele não falava nada. Ele era um bebê que andou um pouquinho tarde, sim, mas coisas de tipo uns 2 meses ainda era dentro do quadro, não era um absurdo, embora foi um pouquinho atrasado. Mas a fala mesmo foi o que chamou a atenção no começo, que fez a gente ir atrás de um profissional. Primeiro foi na pediatra mesmo, que eu cheguei a questionar, e perguntei, né, se era normal ele não falar nada naquela idade. Ela já falou pra mim que não era normal. Que com 1 ano e meio o bebê já tem que estar formando frases na régua, né, de desenvolvimento de uma criança. E dali ela já encaminhou a gente direto para um neurologista infantil. Chegando no neuro, a neuro já conseguiu ver características no Murilo, vamos dizer assim, ali já, de bebê. Porém, não se dá diagnóstico assim, né? Então foi para terapia. E ali já começou a nossa luta, vamos dizer assim, porque já foi para fono, terapeuta ocupacional. Mas na primeira consulta do MU com a fono, ela já falou pra gente, olha, 90% de chance dele ser TEA, dele ser, né, ter o transtorno do espectro do autismo. Com 3 meses, a Ana era uma bebê muito gordinha, muito. E ela era muito molinha. E aí, no acompanhamento mensal com o pediatra, logo que ela fez 3 meses, a pediatra falou, olha, tem um atrasozinho aí nos marcos de desenvolvimento dela. Eu conseguia amamentar, mas no começo ela engasgava, a boquinha sempre com a linguinha pra fora, sabe? E aí a médica falou, a gente precisa começar a acompanhar. Então aquilo já foi o primeiro baque, né? Opa, tem algo errado. E eu não via nada de errado nela, assim, sabe? E aí a gente começou uma série de exames. Exame de sangue, exames metabólicos, exames de imagem, para entender que tinha algo errado. Então, nesse momento, quando a médica falou que tem algo diferente, já acendeu um alerta em mim no RO. E aí entrou a introdução alimentar. Nossa, foi péssimo. Ela não aceitava. Ela mamava só no peito e se eu tirasse o leite para dar numa mamadeira, ela também não aceitava. Então era só daquele jeito. Ela era muito irritada, ela era muito boazinha, mas ela era irritada, tudo irritava ela. Ele tem comprometimento tanto na comunicação social, quanto em padrões restritivos e repetitivos, né, de comportamento. Então assim, o que seria então esse prejuízo em comunicação social? É aquele indivíduo que pode ter um comprometimento na fala no sentido de talvez não conseguir falar, né, a comunicação dele vai se dar de outra forma por vezes, ou ele vai ter um atraso significativo na aquisição dessa fala, então nos primeiros anos de vida para ele vai ser muito difícil. Ou então a gente vai ter talvez assim um prejuízo na questão da prosódia. Então aquela pessoa vai falar de forma muito monótona, sem ter algum tipo de alteração, né? É bastante comum. Ou então a gente vê até mesmo uma fala assim extremamente rebuscada, sabe? Então a pessoa utiliza termos difíceis, jargões em qualquer tipo de conversa, né? Então existe assim uma dificuldade em adaptar realmente o discurso dela, a forma como ela fala para o ouvinte, né? Para a pessoa que ela está socializando ali. Eu cheguei numa doutora que é considerada a melhor de Jundiaí, inclusive hoje. E fui com confiança nela. Falei, ela é a melhor de Jundiaí para autismo, então vai dar certo. Vai ser ela que, se for, vai diagnosticar. E realmente, cheguei nela na primeira consulta com os relatórios, né, das terapeutas que o Murilo tinha nesse 1 ano e meio. E na primeira consulta ela já deu diagnóstico, autismo grave. Ele é diagnosticado como autismo severo, né, como nível 3. Depois, quando a gente pegou esse laudo, trouxe para Jundiaí na PAI, porque era a única instituição que eu conhecia. Eu lembro que no plano de saúde deram aquelas terapias convencionais. Ela fez TO, fono e psico. Era meia hora por semana. Fomos na PAI e aí então a Lavínia fez uma outra avaliação e foi diagnosticada com TEA. E aí ela ficou na PAI até os 9 anos. Com 9 anos ela foi diagnosticada com deficiência intelectual também. A minha filha não teve inclusão escolar. A minha filha ficou na escola sozinha. Ela não teve uma T. Ela não teve uma professora de apoio.
Então, isso foi ruim? Foi, mas também foi bom, porque ela teve que aprender a se virar sozinha. E a gente entendia quando a primeira vez falaram pra gente a palavra hipotônico. A Ana é uma bebê hipotônica. A hipotonia ela é baixa do tônus muscular, então ela é uma criança flácida, bem molinha. E a gente começou a investigar, e a hipotonia vem de uma síndrome, só que ela não tinha nada visível, né? Uma síndrome de Down, nada visível, nenhuma síndrome visível. No exame genético da Ana apareceu essa síndrome dela, então a Ana é uma autista sindrômica, que chama. O autismo dela vem em decorrência da síndrome. Ela tem, a síndrome dela chama microdeleção do cromossomo 15q13.3, é uma síndrome raríssima. Fisicamente vem a hipotonia, né? Da Ana é um grau leve, a hipotonia dela. Só, mais nada. Fisicamente você não vê nada, né? É só hipotonia. Mas ela traz o autismo. Então, também o TEA é TEA sindrômico que chama, né? Em consequência dessa síndrome. Eu acho que ali foi o momento mais difícil pra gente. Porque a gente não sabia nada sobre, nada. E a gente fica com aquele pensamento do autismo clássico, que é: ai, meu filho vai andar nas pontas dos pés, nunca vai falar, nunca vai desenvolver. Então foi assim um choque. Pra mim, mais do que pro meu esposo no começo, eu fiquei... Tive um baque bem forte, vamos dizer assim. Chorei muito. Foi uma semana de depressão, assim, vamos dizer. Foi bem difícil. Mas não desistimos de nada. Receber o diagnóstico nunca é fácil. Vou falar, hoje eu consigo falar um pouco sem chorar e dependendo, assim, um pouco, né? Mas é uma sensação de alívio, porque você fica naquela busca. Você sabe que a sua filha, ela tem um atraso, ela não é igual às outras crianças. Quando ela vinha, eu via ela no meio das outras crianças, eu falava, gente, é até estranho falar, mas ela tem alguma coisa, mas eu não sabia dizer o que era. Até aquele primeiro médico falar transtorno do espectro autista. E você já buscou no Google? Hoje isso parece algo mais assim acessível, mas antigamente, quando eu coloquei autista, eu fiquei apavorada. E assim, quando eu recebi o diagnóstico, foi uma sensação de alívio e preocupação. O que vai ser da minha filha daqui para frente? Como que vai ser o futuro dela, né? E aí foi aquela busca incessante do tempo perdido. E para a Lavínia, ela teve muito tempo perdido. Eu sonhei que a minha filha aos 15 anos estivesse namorando, indo pra balada. Não, ela tá vindo pra terapia. Né? Era isso que eu queria para ela? Não, não era o que eu queria para ela. Mas é a minha realidade. E eu vou fazer a realidade dela ser feliz. Eu senti muita raiva. Eu olhava para ela e eu falava, não é essa criança que eu quero. Não foi essa criança que eu pedi. Porque eu queria tanto ser mãe e eu falava, não é essa criança. Eu senti raiva. Eu senti muita raiva. Eu não conseguia abraçar ela, não conseguia pegar ela. E minha filha era uma bebê de 1 ano e 8 meses. Eu senti raiva da minha filha. Foi muito rápido. Num dia que eu senti essa raiva, eu senti raiva depois de mim. Como eu tava odiando o maior amor da minha vida. Como? Eu mergulhei num luto muito profundo. Porque quando a gente fala em luto, é aquilo que parte, que morre. Morreu todas as minhas expectativas. É sempre muito importante que a gente busque assim por um suporte mútuo, né? Por uma rede de apoio. É uma via de mão dupla. Se você tá bem, você consegue oferecer o melhor assim pro indivíduo. Não teve apoio nenhum. Era eu, meu marido, e todo mundo chamava de louca. Imagina, sua filha não tem nada, sabe? E minha mãe falava que não tinha nada e minha sogra falava que a minha filha não ia fazer nada na vida. A minha sogra falava assim que a minha filha não ia ser companhia para ninguém. Tanto quem faz companhia para minha sogra hoje, que é idosa, é a minha filha. Mas assim, eu não tive apoio de ninguém não. Foi eu e meu marido, porque todo mundo um achava que tinha, outro não tinha. Mas assim, ajudar mesmo, não tive ninguém. Meu sonho de falar, porque o meu marido é um companheiro mesmo. É assim, aquela pessoa que... Ele falou, ela é autista, e aí ele abraçou a causa, assim, de uma maneira gigante, que ele protege a Lavínia até hoje. Eu falo que antes de qualquer coisa na vida do meu marido é a Lavínia, né? Então, assim, quando ele via que eu tava caindo, que eu tava triste, que eu tava desanimando, a gente sempre se apoia um ao outro. Por isso que eu falo, o meu apoio é ele, só que ele às vezes tem que apoiar a Lavínia, então a gente, assim, sabe, se apoia.
Eu tive suporte da minha família. Minha mãe e meu pai são até hoje suporte com ele, ajuda no que pode. Porém, no começo foi sim difícil. Meu pai não aceitava no começo o diagnóstico do MU. Acho que foi o que prejudicou também um pouco no começo, era não aceitar. Era eu aceitar muito bem e o meu pai não aceitar. Minha mãe sempre foi mais tranquila, aceitou. O meu pai não. Hoje aceita, graças a Deus. Ele entendeu, viu que realmente terapia é necessário, mas no começo ele criticava muito, porque o Tauan sempre esteve do meu lado, o Tauan sempre me apoiou em tudo. E eu vejo, às vezes, a rotina dele muito mais cansativa do que a minha, porque ele trabalha fora. E mesmo trabalhando fora, chegando cansado, ele faz questão de estar comigo nas terapias, de estar comigo em consulta, de estar comigo e com o Murilo sempre. Às vezes ele tá cochilando assim em pé, mas tá ali com o Murilo no colo, para ter aquele tempo com o Murilo, para tirar a sobrecarga de mim. Então ele é realmente meu principal apoio, né? Me entende muito bem e sempre tá aí para me ajudar no que for preciso. O Ronaldo era parceiro maravilhoso. O Rô sempre foi muito participativo. Ele já tinha uma conexão com a Ana na barriga, era lindo de ver. Quando ela nasceu, o Rô foi meu terceiro braço, né? Ele acordava comigo, todas as mamadas, sempre ele me apoiou e sempre ele falava, eu tô aqui, a gente tá junto. A gente tá junto. E tudo que a gente for passar vai ser junto. E aí, recentemente, ele foi embora, né? Ele nos deixou. E tem sido bem difícil. Minha rede de apoio se substituiu, né? Eu tenho uma família maravilhosa. Meu irmão, minha mãe, meu pai, minha cunhada, que tem me ajudado muito. Mas eu sempre mantenho isso pra ela. Que o papai não tá aqui fisicamente, mas o papai tá com a gente, tá no nosso coração. Né? O papai ama a gente, o papai ama ela. E sempre que ela tiver saudade, ela vem aqui na sacada e ela olha pra cima. E fala, o papai tá lá vendo a gente, né? E a nossa vida começa de novo agora, a partir de outro luto. Olha, mudou completamente o meu ponto de vista, né, do autismo. Porque no começo a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, realmente, a gente tinha aquele tabu, né, de autista é aquele clássico, andar na ponta dos pés, não falar, ser dependente pro resto da vida. E com o diagnóstico do Murilo e com o nosso tempo aí caminhando, a gente viu que não é bem assim. Cada autista é único, cada autista tem suas características, não existe autista igual, né? E hoje eu tenho uma convivência muito boa com isso, tanto que eu falo abertamente que o Murilo é autista, eu não tenho problema com isso. Eu até gosto, porque eu acho que através disso vem a conscientização. Que se a gente falar sobre, mais pessoas que é como eu era, que não entende nada, vai passar a entender e ver que não é aquilo, que realmente é muito diferente. Tinha a visão do autismo, aquela criança fica se balançando, como todo mundo. Quem não conhece o autismo, imagina um autista nível 3 de suporte, porque é o que as pessoas mais falam, né? Com a deficiência intelectual já. Então é aquele autista que ele não olha, que ele fica só sem verbalizar, que ele fica se balançando, se batendo. Eu tinha essa visão do autismo. Eu não sabia o que era o autismo. E aí eu mergulhei para entender sobre. Nossa, mas mudou muito, muito, muito. Eu aprendi muito, eu fui buscar, eu fui me especializar, né? E hoje a relação com o autismo comigo, que nem meu marido fala, eu amo a minha filha, mas não amo o autismo. Ela veio nesse mundo para me ensinar, a mostrar, sabe, que realmente não era daquela maneira que eu olhava, né? A olhar mais os detalhes, a dar valor nas pequenas coisas, né? A você dar valor quando a sua filha fala mamãe, que para muitos, eu não aguento mais essa criança me chamar de mãe. A minha filha foi chamada de mãe aos 8 anos de idade. A Lavínia me ensinou que o amor está nos detalhes, né? A ser mais empática, a prestar atenção na pessoa que está do seu lado. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado tem um problema gigante e você não presta atenção. Né? De acordo com o Centro de Controle e Prevenções de Doenças, publicado em março de 2023,
uma a cada 36 crianças é diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TEA. Com uma população estimada em 203 bilhões, teríamos cerca de 5.641 autistas no Brasil. Eu acho que o que a gente tem que passar sempre é a paciência, porque a gente não tem que romantizar. É difícil, é cansativo, é trabalhoso, mas tudo são fases e acaba passando. Acho que no começo a gente tem muito na cabeça de será que eu vou dar conta? Dá conta sim. Dá conta porque a gente vai vendo as evoluções, a gente vai se encantando por isso. A primeira coisa que eu sempre falo quando alguém me pergunta, você acha no seu coração que tem algo diferente? Se você acha, primeira coisa quando tá buscando alguma coisa ou quando vê alguma coisa no seu filho, você sente que tem algo diferente, não tenha medo, procure ajuda. Não tenha medo de um diagnóstico, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele, não tenha medo, busque ajuda. Quanto antes, melhor. Porque isso vai fazer diferença na vida do seu filho, na qualidade de vida dele e na sua qualidade de vida. Quanto mais você se esconde, quanto mais você não quer aceitar, é a sua qualidade de vida também, né? Você precisa de ajuda. Então, assim, primeiro sinal, primeira dúvida no seu coração, procure ajuda. Procure um profissional, procure o apoio de uma mãe que já esteja passando por isso. Encontre pares. Eu falo que isso é o mais importante. Encontre pares. Só um par, só uma outra mãe atípica vai entender o seu sentimento. E todo sentimento que você tem é válido. Todo choro, toda raiva, como eu senti, toda angústia, todo sentimento é válido e faz parte do processo. Procure outras mães, procure outras pessoas que também passaram por isso, que estão passando por isso. Essa conexão faz toda a diferença no processo de cura e no processo de ajuda. Porque só quem está vivendo a mesma coisa que você vai conseguir te dar a mão e falar, vem, você consegue. Mudou tudo, né? Eu falo que nasceu uma outra pessoa. Aquela Thalita que tinha visão de um mundo, agora não tem mais. Outro dia me perguntaram uma frase que eu diria para a Thalita há 12 anos atrás. E aí eu pensei, né, muito e falei assim, se eu fosse falar uma frase para ela, que eu diria para todas as mães, é para ter calma. Que o amor cura todas as coisas.